Olá, turma, bom dia ou boa tarde, dependendo do horário que vocês estão vendo esse vídeo. Sejam todos bem-vindos a mais uma aula de ciência. Eu sou a Amanda e sou a professora de ciência de vocês. Eu já postei, um vídeo de boas-vindas para o nosso início de aula, nossa primeira aula de ciências do ano de 2022, não é isso? E me coloco à disposição de sempre ajudar vocês no que for preciso, tá bom? Qualquer dúvida que ficar, vocês podem entrar em contato no PV, tá? Qualquer dúvida em relação à atividade. E eu espero o retorno de vocês, tá bom? Vamos lá. O objeto de conhecimento da aula de hoje é misturas homogêneas e heterogêneas. Qual é o objetivo da aula? É classificar como homogênea ou heterogênea a mistura de dois ou mais materiais. Que materiais são esses? Pode ser a água e o sal, a água e o óleo, a água e a areia. Vocês vão entender isso com mais detalhe na aula de hoje, tá bom? Vamos lá. Primeiro vamos entender o que é uma mistura, né? Misturas são porções de matéria formada por mais de uma substância. O que é misturar alguma coisa? É eu pegar uma substância e juntar com a outra. Quando a gente observa esse videozinho aí, ó, a gente observa que eu tenho um copo de água e eu vou colocar sal dentro e vou mexer. Então, agora eu tenho duas substâncias. Eu tenho a água e tenho o sal. Desse modo, eu tenho uma mistura. As misturas, elas fazem parte do nosso cotidiano a todo instante. A gente costuma ver a mistura com muita frequência. Me dá um exemplo. Qual é o exemplo? O exemplo é na cozinha, né? Quando a gente vai cozinhar, a gente mistura diversos ingredientes. Mas também tem outros, como desde o ar que a gente respira, né, até os objetos que utilizamos nas tarefas diárias, nos alimentos, nos líquidos que ingerimos, inclusive na água, em que estão misturados diversos sais minerais e gases. Aquela água que a gente bebe, né? Se a gente for comprar uma garrafinha de água mineral, a gente vai ver que a água que a gente bebe ela não é pura, ela é cheia de substâncias. Então, ali corresponde a uma mistura. De maneira geral, é difícil encontrar substâncias isoladas disponíveis na natureza. Normalmente, tais substâncias elas são unidas a outras, formando uma mistura. É muito raro a gente encontrar uma substância totalmente pura. Sempre vai ter a junção de outras substâncias na formação dela. Aqui a gente tem no vídeo, né, algumas imagens aqui, ó, de misturas, tá vendo? As misturas, elas se diferenciam principalmente pelos seus aspectos físicos. A gente consegue observar quando um objeto está misturado com outro, por exemplo, com a água. A água, quando eu vejo ela um pouco, quando coloco o suco, eu vi que eu coloquei alguma substância lá. Então, pela cor, eu posso observar isso, né? Pelo aspecto visual. E a temperatura de ebulição e difusão. Ou seja, quando ela está quente, né? E quando ela está refrigerada, quando ela está em formato de gelo, né? Que pode ser fixa ou variável. A gente vai falar de cada um desse tipo de mistura agora. Os tipos de misturas, né? Em relação ao aspecto visual, a gente pode diferenciar as misturas quanto à fase que apresenta. Na aula de hoje, a gente vai falar sobre as fases da mistura. Temos a mistura homogênea. Que mistura é essa? Na ciência, pessoal, a gente sempre vai surgir algumas palavrinhas que vai sempre seguir, tá? Vai sempre seguir a nossa aprendizagem. Em todo período, a gente vai ver que essas palavras sempre vão estar presentes. E a partir dessa palavra a gente já pode associar do que a gente está falando. Então, falando de misturas homogêneas, toda palavrinha que tiver começado por homo, eu vou interpretar esse homo como igual. Como assim igual? É uma fase só, uma fase única, uma fase igual. São misturas que apresentam apenas uma fase, ou seja, não é possível distinguir os componentes que a constituem. Exemplo, para ficar mais fácil. Se eu tiver um copo de água e eu colocar sal e mexer bem, dá para perceber que tem sal misturado ali? Ficou duas fases ou ficou apenas uma? Se tiver bem misturado, a gente não vai perceber que aquela água tem sal. Então, ficou apenas uma mistura. E essa mistura vai ser chamada de mistura homogênea. Um exemplo desse tipo de mistura é quando adicionamos uma certa quantidade de sal em um copo com água e agitamos. Vai ocorrer a dissolução do sal e vai tornar apenas uma fase. Então, a gente não vai conseguir observar através do olho nu, a gente não consegue observar diretamente que tem a presença do sal naquela água. O que é mistura heterogênea? Quando tem a palavra hetero, é porque vai ser diferente, tá bom?
Misturas heterogêneas são misturas que vão apresentar duas ou mais fases. Ou seja, quando eu misturar duas coisas e formar duas ou mais fases, eu vou ter uma mistura chamada de mistura heterogênea. Ela vai permitir a distinção dos seus componentes. Então, aqui, ó, eu olhando essa imagem, pessoal, eu tenho um copo de água misturado com óleo e areia. E essa imagem aqui, ela possui quantas fases? Ó, eu consigo ver quantos objetos aqui? Quantas coisas diferentes? Consigo ver 3. Então, essa imagem aqui, ela possui 3 fases e é chamada de uma mistura heterogênea. Aqui a gente tem mais alguns exemplos de misturas, né? Mistura homogênea. Ó, observe que é igual, ela vai ter uma única fase. Se eu misturar água com álcool, eu também não vou conseguir identificar através do meu olho que ali tem álcool, certo? Então, eu tenho apenas uma fase, então é chamada de mistura homogênea. O soro caseiro, se eu misturar com sal e açúcar, vai ter apenas uma fase e vai ter 3 componentes. Mas se eu vou bem ali, esses componentes como sal e açúcar, eles vão se dissolver dentro da água e eu também não vou conseguir, certo? Isso, pessoal, eu tô falando em relação à observação, tá bom? E que são misturas heterogêneas. Pessoal, se eu tiver um copo de água e adicionar um cubo de gelo, eu vou ver ali, eu vou conseguir ver o gelo flutuando lá em cima, não é isso? E eu vou observar duas fases, a parte que tem a água, né? Um componente que é a água no estado líquido e um componente que é a água no estado sólido. Então, eu vou observar duas fases e por isso eu vou chamar de heterogêneo, tá bom? Outro exemplo é a água e o óleo. Também temos duas fases, né? De acordo com, quando eu misturo água e óleo, elas não vão se misturar por conta da densidade. Então, como ela não se mistura e eu vou conseguir identificar a parte que tem o óleo e a parte que tem a água, vai gerar dois componentes. Esses dois componentes, né, vai definir que a minha mistura está em duas fases e é chamada de mistura heterogênea. Todas as explicações que eu colocar aqui, pessoal, eu vou colocar também em formato de PDF para auxiliar vocês na hora da resolução da atividade, tá bom? Então, qualquer dúvida que vocês tiverem, eu estou à disposição de vocês. Podem mandar mensagem que eu estarei à disposição para ajudar cada um de vocês, tá bom? Espero o retorno de todos.